sorte, Osmundo. Boa sorte. Boa noite a todas e todos. É de uma alegria imensa estar com vocês no dia de hoje. Eu sou Joelma Antunes, sou doutoranda em Antropologia pela Universidade Federal da Bahia. É com muito prazer que estou representando hoje a editora Segundo Selo, nesta live de abertura, né, do lançamento do professor Dr. Osmundo Pinho, o livro Cativeiro, Antinegritude e Ancestralidade. Este professor que é uma referência para mim enquanto uma mulher negra na antropologia, eu enquanto um corpo negro e para muitos outros corpos iguais ao meu nesses espaços, é realmente assim de um imenso prazer, né, estar aqui participando dessa abertura, principalmente porque a gente consegue encontrar na produção intelectual do Osmundo Pinho um acalanto, né, um ponto de encontro para as nossas indagações. Nesse sentido, eu gostaria de apresentar também a pretensão editorial da Segundo Selo, organismo, que busca promover publicações que fomentem a afirmação da singularidade e diversidade como potências existenciais. A editora também se constitui como um espaço de produção e circulação de uma produção local regional, né, com a perspectiva de possibilitar outras narrativas e gêneros literários. Serei contida, assim, nas minhas palavras, justamente para a gente ir direto ao ponto e conhecer quem fará parte, então, né, da nossa live de hoje. Vou apresentar agora o autor, professor Dr. Osmundo Pinho, né, que é natural aqui de Salvador, Bahia. Ele é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, bolsista de produtividade do CNPq, é professor na UFRB, né, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, em Cachoeira. Ele atua na graduação e na pós-graduação em Ciências Sociais da UFRB e no programa de pós-graduação em Estudos Éticos e Africanos da UFBA, no CEAL. É pesquisador associado do Instituto de Estudos da África, na UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, e coordenador do grupo Territorialidade, Violência e Patrimônio no Recôncavo da Bahia. Ele coorganizou com João Costa Vargas a coletânea Antinegritude, um impossível sujeito negro na formação nacional brasileira, além de ser autor de outras publicações. Convido também agora e apresento a nossa mediadora, Maria Dolores Rodrigues, que é poeta, ensaísta, artista visual, professora e pesquisadora. Doutoranda na linha de Teorias e Críticas da Literatura e da Cultura, no programa de pós-graduação em Literatura e Cultura do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Mestra na mesma área, linha e instituição. Integra o conselho editorial da Selo das Pretas, aqui na editora Segundo Selo também. É autora do livro Procurem Luísa no Mercado de Arte Popular, lançado agora em 2021, e uma das organizadoras do livro Feira de Santana Negra, e rasura epistêmicas das estéticas, né, negras contemporâneas. Convido também agora e apresento a professora Maria Elvira Dias Benítez, que é docente do programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, na UFRJ, a Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência de pesquisa em relações étnico-raciais, interseccionalidade, teorias feministas, sexualidade, pornografia e, mais recentemente, tem se dedicado aos estudos sobre desigualdades e violências de gênero, sexualidade e raça, e sobre humilhação social. Atualmente é co-coordenadora do NUSEX, Núcleo de Estudo em Corpos, Gênero e Sexualidade, do PPGAS, né, no Museu Nacional, e diretora da coleção Calela de Antropologia da editora Papéis Selvagem. Convido agora também, né, a Dolores para seguir com vocês nessa linda apresentação de abertura do lançamento, então, do professor Osmundo Pinho. Eu encerro aqui a participação. Muito obrigada e uma linda noite. Boa noite, gente. Boa noite a todas as pessoas que estão aí acompanhando esse lançamento nosso, que é nosso mesmo.
Estamos aqui hoje para lançar um livro muito importante e que já nasceu muito grande. Eu gostaria de agradecer publicamente a oportunidade de tê-lo pós-faceado e de estar aqui hoje nesta mediação. Obrigado, Osmundo, editora Segundo Selo, e estendo também os agradecimentos aos colegas aqui presentes nesse lançamento, Maria Elvira Dias e Paulo Ramos. Bom, a minha interlocução com a obra de Osmundo inicia-se, porém, antes disso, talvez em um lugar ainda não exatamente definido. Acho que ouvi falar dele através de um amigo que foi estudante da UFRB, o crítico, artista e hoje mestrando no UFMG, Fábio Rodrigues Filho. Ou talvez tenha conversado com Fábio a respeito de algum dos textos que havia chegado em minhas mãos, provavelmente o Cachoeira Babilônia, de 2014. Permitam-me ler o parágrafo com o qual Osmundo começa esse texto. Ele diz: o sol incandescente que arde na pedra molhada da margem esquerda do rio Paraguaçu reflete os passos de nossa trajetória no recôncavo da Bahia, martirizado coração moderno da América escravista. 5 anos quentes, na superaquecida Cachoeira, cidade sede da Unidade de Artes e Humanidades da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O barulhento, proteiforme, tumultuado cal. O centro, considerado por alguns como problemático, explosivo e irrequieto. Ágora tropical para cabeleiras indomáveis, sexualidades desconformes, rebeldias pirotécnicas. Consciências lineares perguntam da planície, ansiosas. Qual o problema do cal? Fim da citação. Muito provavelmente, este foi o texto que me aproximou da obra de Osmundo, balançando também nos movimentos do Paraguaçu, entre uma conversa e outra com Fábio a respeito do então seu professor Osmundo Pinho. Depois, muitas outras águas, ruas, viadutos, avenidas, terras, asfaltos e areias me fizeram me aproximar ainda mais de sua inquietante e irrequieta obra, advinda de suas pesquisas em movimentações constantes. Em conversas acaloradas com Silvana Carvalho e Jorge Augusto, em seu texto O Círculo da Morte e o Materialismo Estético, de 2017, descobrindo mais um ou outro texto seu, o livro em parceria com João Costa Vargas, já mencionado aqui na apresentação, de 2016. Depois, quando ingresso no doutorado querendo falar sobre Leaie, e me chega o seu livro O Mundo Negro, Hermenêutica Crítica da Reafricanização em Salvador, resultado de sua tese de doutorado, publicada em 2010. Depois li Botando a Base, Corpo Racializado e Performance da Masculinidade no Pagode Baiano, de 2017, O Sacrifício de Orfeu, Masculinidades Negras no Contexto da Antinegritude em Salvador, 2018, Etnografia do Brau, Corpo, Masculinidade e Raça na Reafricanização em Salvador, de 2006, enfim, são muitas as suas produções e muitos são os seus desdobramentos. Tenho achado muito curioso perceber como os conceitos podem ser perigosos e como podem concentrar em si artimanhas, inclusive a serviço do capitalismo racial, do neoliberalismo, quando pensam dominar um assunto, uma pauta, uma discussão, porque sabem os nomes que transitam ao redor desses ambientes discursivos. E acham que podem fazer isso comprando esses conceitos, metaforicamente, mas também de modo material. Podem dar a falsa sensação de que a mera identificação de alguma coisa é o suficiente para dominá-la, geri-la ou até mesmo resolvê-la. Exibem conceitos como se eles fossem pequenas chaves que abrissem portas grandes e pesadas. Nomear uma coisa é sim fazê-la existir. Só não dominamos, com a ação de nominação, a qualidade dessa existência, no que ela vai dar, como ela pode se desenvolver e no que ela pode resultar. A conceitualização excessiva tem sido usada como ferramenta para o estancamento e a dissolução das contradições, das tensões, causando aforias, sofismas. E tudo isso é contrário ao que vejo na produção de Osmundo, sobretudo nessa obra que está sendo lançada hoje, Cativeiro, Antinegritude e Ancestralidade. Por fim, eu gostaria de trazer a dedicatória e epígrafe do livro. Porque cantar parece com não morrer, não é, Osmundo? Então, esse livro, ele dedica à memória de seus avós, Dona Regina e seu Moreno, e traz como epígrafe uma citação de seu Marujo, que diz, cantando: eu sou um velho, filho de um guerreiro e curandeiro, pelo sertão da Bahia, pelo chapadão mineiro, é dandar, eu vi os tempos do cativeiro.
E assim, antes de ouvirmos Osmundo, eu convido para o primeiro ato de 3 devaneios, Paulo Ramos. O microfone. Ele sente os anseios de sua mãe. Seu coração aperta, os sentidos ficam em alerta. Neste exato momento, ele vai embora, se despedindo dos seus. Enquanto de fundo toca, bota no paredão cachorra. O armamento dela é a bunda. Parece uma pistola, uma metralhadora, bazuca, granada. Quando ela empina a bunda, começa a atirar. Tá, tá, tá. O primeiro tiro sai junto com o terceiro tá. Da música, tocada no paredão em milhões de decibéis. Todos correm, caindo uns sobre os outros. É a pura representação do corpo negro como síntese da barbárie. Na saída do paredão, um homem fardado, com a arma nas mãos, mira na cabeça dele dizendo: encosta, ladrão. Ele estava a caminho de sua casa. Os muros, os murros, as calçadas, as alçadas, as cabeçadas, as ossadas. A rua presenciava a violência, a seletiva, brutal violência do corpo negro que se definhava. De quem? De quem sempre esteve à margem do olhar marginal. Daquele que atravessa a rua e vê o outro. Enxergar uma pessoa seria muito difícil para um racista, empurrando-o do abismo para a trituração dos corpos. O segundo tiro se mistura com o barulho de um tapa que ele recebe, não podendo gritar, com uma arma apontada em sua cara. O terceiro tiro penetra sua pele, se contorcendo e caindo no chão. Sua respiração é funda, profunda. O ar lhe... Ele pede água. Sua vida esgota, gota de sangue a pingar na vala. Disseram que foi tentativa de assalto e enquadraram como auto de resistência. Mãos para o alto. Estamos prontas para ouvi-lo agora, Osmundo, a palavra é toda sua. Bom, quanta emoção, não, devo dizer. Finalmente esse dia é chegado. É muito interessante esses momentos assim. Antes, eu fiz aqui algumas notas, mas antes quero fazer esse comentário. Não é muito esses momentos assim liminares, de transição, de passagem entre o projetado e o realizado, não, são cheios também de vida, de tensão, não. E acho que esse frio na barriga é o sinal de uma passagem, não, de uma transição que certamente não é só minha, como eu, enfim, imagino, talvez que fique claro no livro, não, como, digamos, o sentido de minha reflexão é o sentido de um reencontro com o fluxo que não se esgota nem começa em mim mesmo, não, mas para o qual eu sou apenas uma estação ou uma passagem. Isso foi um preâmbulo de improviso, mas eu quero começar de fato com palavras de agradecimento. Eu quero agradecer profundamente aos editores, a editora Segundo Selo e ao Jorge Augusto, a Fernanda, por todo o carinho, o compromisso, a atenção, a coragem, não, por levar adiante esse projeto editorial descrito há pouco, não, com tanta clareza de propósito, vamos dizer assim, não, e disposição para fazer o seu papel na história, eu diria. Então, não tenho palavras para agradecer a todo o carinho, a atenção ao longo do processo de elaboração do livro, a Segundo Selo, e particularmente ao Jorge Augusto. Agradeço também a enorme generosidade daqueles e daquela que escreveram acho que a palavra é essa, paratextos, não? O prefácio, o pós-fácio e a orelha, não? O querido Paulo Ramos, não? Com sua prosa e presença tão mágicas, não? E o nosso encontro mesmo foi tão mágico, não? Tão longe, não, Paulo? Para nos fazer tão perto. E
a Maria Dolores Rodrigues, não, que agora aqui anteriormente, como é usual, inclusive, não fez a sua participação cheia de infundida de tanta profundidade, não, e sutileza, não, tanta elegância, não, e tanta elegância e agudeza, não, e escrever um prefácio tão que, como eu disse a ela, não, eu acho que tem já o pós-fácio de Maria Dolores certamente tem vida própria, não, com uma intervenção de punho próprio e de voz própria, e o Jaime Amparo Alves, não, que num momento complicado da vida, não, encontrou tempo para escrever um prefácio também tão generoso. Agradeço também, com muito carinho e atenção, a minha querida amiga, colega, que admiro tanto, a professora Maria Elvira Dias Benites, não, nos conhecemos não é de hoje, não, Maria Elvira, e você pode imaginar a alegria que me dá tê-la aqui nesse momento, não, após tanto tempo e tantas etapas tão distintas de nossas vidas, não. Quero agradecer também ao Éder, não, meu companheiro, por todo o amor, todo o carinho, toda a paciência, não, pelas horas roubadas, pela minha obsessão com o trabalho, não. Quer dizer, é preciso ter muita paciência para conviver com uma pessoa como eu sou, tão obcecado com o trabalho, e só posso, então, estender a ele essa palavra, mais uma vez, de gratidão, não. Lembrando que amanhã, inclusive, é o Dia dos Namorados, não. Também agradeço a meus pais, como poderia deixar de ser, não. A minha mãe Lúcia, meu pai Osmário. Sem eles, eu não teria chegado até aqui. Sem eles, eu não teria chegado sequer à metade do caminho ou da jornada. Como Maria Dolores já disse, o livro está dedicado aos meus avós, não? A minha avó paterna e ao meu avô materno, que foram os que eu conheci não, em vida, e dos quais eu tenho muitas saudades, não? E também, na figura deles, está dedicado aos avós de meus avós, e aos avós dos avós de meus avós, e a todos os meus antepassados que cumpriram uma jornada tão longa, não? Para permitir que estivéssemos aqui, não? Agora, justamente nesse momento, nessa hora, nesse local, não? Bom, eu não vou exatamente detalhar o conteúdo do livro ou dos capítulos, mas quero contar um pouco mais, assim, brevemente, um pouco da história do livro, não? O projeto surgiu a partir do meu impacto quando estava cumprindo estágio pós-doutoral nos Estados Unidos, no Texas, em Austin, então, onde eu experimentei o contato inicial com a literatura afro-pessimista. Então, desse choque inicial do contato com a obra de autores como Frank Wilderson III, Saidiya Hartman, Jared Sexton, Hortense Spillers e muitos outros. Eu já conheci a obra do professor João Vargas, que me recebeu em Austin, e também de Jaime Amparo Alves, que, de certa forma, dialogam com esse campo, não, de reflexão, mas, de fato, assim, a minha aproximação e assim, a apropriação primeira desse conjunto tão complexo e desafiador de pensamento se deu justamente no Texas, não? Nos anos que se seguiram, esse impacto desdobrou-se e foi, digamos assim, buscou ser processado através de algumas intervenções realizadas em eventos acadêmicos diversos, não? Então, nesses desdobramentos ao longo do tempo, nesses encontros e interações, o impacto inicial foi, não sei bem como nesse livro, foi processado, digamos assim, posto, digamos assim, à prova diante de outros quadros de referência, não? Como o livro busca desenvolver. Além de Austin e desse contato inicial, o Instituto Internacional para a História das Américas, o seminário que ocorre todos os anos no belo pueblito de Tepoztlán, no estado mexicano de Morelos, próximo à cidade do México, não? Também tem sido um espaço muito importante para a digestão, digamos assim, desse impacto, não? 2 dos capítulos do livro foram escritos como papers para o evento em Tepoztlán, e lá também eu entrei em contato com outras referências e debates e discussões naquele ambiente que é tão internacional, tão cosmopolita, tão crítico, não? E tão democrático. Então, um ambiente adequado, não, para pormos para teste, não, ideias em elaboração. Assim também, em 2020, nos 2 primeiros meses de 2020,
eu pude, graças a uma bolsa concedida pela própria Universidade de Tulane, passar 2 meses em Nova Orleans, trabalhando na Biblioteca de Estudos Latino-Americanos, com projetos sobre representações coloniais para o corpo negro e para o homem negro, que, de certa forma, também, digamos assim, alimentou o escopo de parte dessa reflexão, como aparece no capítulo 4, não? Sangue Atlântico, sobre o quadro de Albert Ecaute, Guerreiro Africano, e a vida e instalação de Aisson Heráclito às mãos de Epo. Então, também, Tulane. E veja bem, eu estava em Nova Orleans também durante o Mardi Gras. Então, esse contato também com os Indians e Nova Orleans, digamos, me permitiu realizar a comparação ou a confrontação que faço entre os Mardi Gras Indians e o Negro Fugido do Acupe, para discutir uma das categorias do cativeiro, a cena da objeção. Por fim, mas talvez de modo mais importante, o presente está, é claro, a minha experiência em Cachoeira, na FRB, e a nossa aventura, nosso projeto comum de investigação crítica sobre masculinidades negras, o projeto Brincadeira de Negão. Não? Então, a nossa inserção e atuação na escola pública, a minha relação com os estudantes e com a própria paisagem cultural de Cachoeira foram determinantes para o desenvolvimento das ideias aqui reunidas, digamos assim, nesse livro. Então, de alguma forma, eu diria que o livro emerge, se plasma num espaço triangulado entre Austin, Texas, Tepoztlán e Cachoeira. E acho isso reflete, mais uma vez, também, quer dizer, como eu sou apenas aquele que está em uma passagem, em uma transição, num portal ou num limiar, na verdade. Menos do que, digamos assim, um eu que se realiza, que se manifesta como um self-interpretante ou interpretativo. Ora, mas eu falei do choque afropessimista, e esse choque tem a ver com o que é, digamos assim, a motivação fundamental do livro, que é entender, que é interrogar qual o significado da escravidão, não? E é um choque porque, como nós todos sabemos, no Brasil e também, eu acredito, em outras partes da América Latina, não? Digamos, a fundamentação, os fundamentos epistemológicos, ontológicos, não? O combustível simbólico para a imaginação política da negritude se refere à África, à africanidade, não? E não à escravidão e à figura, digamos, ou posicionalidade do escravo, não? Então, o livro, na verdade, Cativeiro, trata de perseguir essa inquietação e desdobrar esse choque sobre o significado da escravidão. O que significa ser escravo, ser escravizado, ser filho de uma escrava, ser descendente daqueles que foram, no passado, escravizados. O que significa ser, digamos, nascer e viver em uma sociedade pós-escravista, não? Ser liberto ou alforriado, não? De algum modo, essa é a inquietação, digamos, de fundo profunda que eu busco, digamos assim, desdobrar ou desenvolver no livro através da interrogação de objetos, talvez tópicos bastante circunstanciados e concretos, não? Como as narrativas autobiográficas escravas, ou já citadas obras de arte, não? Do Aisson Heráclito, tão distintas, não? Do Aisson Heráclito e do Albert Ecaute, ou mesmo no Paredão de Pagode em Cachoeira. Não? A escravidão como cativeiro, não? Digamos, do africano. Não? E, mais uma vez, nesse caso, a mediação, a transição é fundamental. E a mediação ou a transição é a passagem do meio, não? E o tráfico de escravos. Então, o significado também do tráfico de escravos, ou daquilo que Beatriz Nascimento chama da change, não? Da troca ou do intercâmbio, que constitui a própria posicionalidade. Não? Porque é óbvio que eu entendo muito bem a reivindicação de Beatriz Nascimento, mais uma vez, não? Sobre a obsessão com o estudo do escravo. Eu entendo muito bem e reconheço a objeção que faz Macota Valdina, também com a obsessão com relação à escravidão, mas não fosse a escravidão e o tráfico de escravos, não estaremos nós aqui agora, não? Tendo justamente essa conversa. Quer dizer, não haveria insistência, não, na africanidade, não houvesse, digamos,
digamos, não fosse tão severa a gravidade, não, da escravidão e da morte social, que nos obriga, não, a essa revenção, a essa suplementação que eu descrevo no livro como mediada pelo que chamo de signo África, ou não fora a escravidão, quer dizer, digamos, a própria invenção da negritude moderna daria-se de outra forma e em outro sentido, né? A escravidão, sabemos, é um fenômeno universal. Não houve, quer dizer, quase que não houve sociedade, não, ou continente ou época histórica que não testemunhasse de alguma forma de escravização, não. Isso é obviamente importante, mas é claro que a escravidão africana de plantation nas Américas tem um significado particular, histórico, não? Isso é específico. Em sociedades de linhagem ou de parentesco, o escravo é o não parente, não? O desenraizado, o seccionado, não, dos vínculos sociais de reciprocidade, que o fazem membro de uma comunidade. Em sociedades mediadas por valores universalistas, não, a pessoa humana, não, os direitos humanos, não, o escravo é o não humano. Não. Então, obviamente que a dimensão relacional histórica é essencial digamos, e produz essa ontologia que o afropessimismo insiste em sustentar, não? E que é, de algum modo, que está, digamos, em tensão com a epistemologia baseada, com uma ontologia baseada na ancestralidade, não? Ou na africanidade. Porque o argumento é que esses dois polos não são, obviamente, essas figuras, não são pares binários, não, mas momentos em uma transição, mais uma vez, em uma passagem, não? E o cativeiro, que é uma categoria êmica, quer dizer, uma categoria, digamos, que os próprios sujeitos sociais, digamos, gestaram na sua experiência, não? O cativeiro é a forma como os próprios cativos referiam a sua condição, como aparece em inúmeras canções populares, no imaginário popular, não? Quer dizer, o cativeiro é a categoria ou paradigma capaz de organizar, não, essas distintas passagens ou transições que, como eu sustento, acredito, aparecem em formas estéticas, em formas subjetivas, na economia política, na própria construção das subjetividades, enfim, do gênero, da sexualidade e assim por diante. No afropessimismo, há essa ação entre negritude, escravidão e morte social, não? O cativeiro, de alguma forma, tensiona a morte social contra, digamos, a força imaginativa, não, da objeção escrava. E encaminho já para a conclusão, não. Como, digamos, um paradigma proposto, o cativeiro se desenvolve em algumas categorias, não. A própria ideia de morte social, que, enfim, que antecede, digamos assim, a essa conformação conceitual, não. A ideia de cena de objeção que está em Fred Motten e que eu, de algum modo, traduzo, incorporo, entendendo, digamos assim, mais uma vez, uma tensão entre cenários codificados, cenários históricos ou sociológicos codificados, enraizados, e a emergência de cenas, não, criadas pela agência escrava, porque esse é um ponto fundamental, não? Obviamente. O escravo, digamos, o escravizado não pode ser uma pessoa, não? Porque obviamente exigido como esse contrapelo da humanidade que confirma a humanidade. Não pode ser um ser humano, perdão. Não pode ser uma pessoa inscrita num sócios jurídico e político, não. Mas pode ser um agente, não. E isso, obviamente, é o ponto fundamental na ideia de cena e de cena da objeção. Porque o escravo é um agente quando objeta, não através dos meios representacionais ou da epistemologia ocidental, como nas autobiografias escravas, ou também, mas de modos alienados ou não, digamos, no seio de relações de produção, no modo escravista de produção colonial, não, como em Jacob Gorender, mas através da instituição, da instauração, da edificação de uma cena, digamos, que é performada, não, de modo total, integral, rompendo digamos, justamente os binarismos, não, entre objeto, sujeito, espectador e artista, e assim por diante.
através também da suplementação realizada pelo signo África, para o qual a nossa Bahia, Salvador, não, no meu argumento baianocêntrico, é, ou foi, talvez de modo mais honesto, não, a paisagem fundamental. Então, como eu disse, não quero, enfim, detalhar por demasia o conteúdo do livro, apenas queria mais uma vez manifestar o meu agradecimento e enfatizar que, como autor, eu me situo apenas como, digamos, como eu disse, alguém que se coloca em uma encruzilhada, não? Em um portal ou em um limiar em meus fluxos, que vem da história e que com a voz de nossos ancestrais. Obrigado. Para começar, essa é a fala de Osmundo. E eu gostaria de passar a palavra, a tela, a voz, o corpo agora, para o Paulo Ramos, novamente. O Paulo Ramos é jurista, ator, poeta, mestrando no programa de pós-graduação de Ciências Sociais da PUC São Paulo, membro do Núcleo de Pesquisa Complexos de São Paulo e pesquisador colaborador no Instituto de Estudos da Complexidade e Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, voltado para os estudos de transição sexual. Membro do Observatório do Racismo, da PUC-SP, e pesquisador convidado no Núcleo de Estudos e Pesquisa em Identidade e Metamorfose. Atualmente, é coordenador do Pretaquizador, nos estudos afrodiaspóricos, antirracistas e decolonial, e coordenador do Corpus Pele. E aí eu gostaria de passar para ele, porque ele vai trazer o segundo ato de 3 devaneios. Paulo Ramos. São 3h da manhã. Ela está na porta, segurando entre os seus dedos os fios de conta, lembrando dos contos contados por seus ancestrais, pedindo às benditas almas proteção para aqueles que estão nas ruas. As contagens das bolinhas no fio marcando o seu pescoço acompanham seus pés ao balançar em ritmo frenético, sincronizado com as batidas do pagodão no paredão. Porque o galo já não canta mais. Dizem que despertar às 3h da manhã não é um bom sinal. Ela olha para o retrato pendurado na parede da sala e lá está o seu filho, ainda com 5 aninhos, trajando uma farda e com uma mãozinha na testa em sinal de sentido. A sensibilidade dela aguça, seu corpo debruça no sofá ao ouvir o primeiro tiro em um tar. O barulho se mistura ao som do paredão, as batidas, os batuques transpassam o corpo dela, assim como atravessou o Atlântico Negro, que a nobreza e a burguesia com seus tímpanos requintados discriminam o ruído, estigmatizando o outro em sua balbúrdia. No segundo tiro, ela sai, desvairadamente, andando rapidamente, porém seus músculos das pernas sentiam a densidade da tensão. Quase cega pela emoção, quase cega pelo pessimismo, cega por não querer enxergar a morte de seu filho. Atordoada, parou em uma encruzilhada. Ofegante, cansada, ali respirava profundamente, seu corpo gritava. A pele sentia o tempo, o vento, a formação da energia circular. Era o redemoinho ao te envolver num turbilhão de sentimentos. No terceiro tiro, o redemoinho lança para fora, levando com ele as suas angústias, alimentadas no pessimismo. Os olhos dela destilam água, de lágrimas, que caem continuamente, desenhando em seu rosto linhas fragmentadas, enquanto suas mãos, amarelas em tons de dourado, do amarelo ouro, do óleo de dendê, performam no ar a trajetória de seu filho, reluzindo nos tonos de seus dedos a certeza de se refazer. Obrigada, Paulo. Eu queria lembrar a todas as pessoas que estão aí nos acompanhando que o livro de Osmundo, O Cativeiro, Antinegritude e Ancestralidade,
integra a coleção Na Encruza, que é uma coleção da editora Segundo Selo dedicada ao pensamento teórico negro. Gostaria de passar agora para a professora antropóloga Maria Elvira, para ela fazer as suas considerações. A palavra, a tela, tudo é seu agora, Maria Elvira. Muito obrigada, Maria Dolores. É uma honra enorme estar com vocês e conhecer a autora daquele lindo prefácio e escutar o Paulo e seus devaneios, né? Mas, sobretudo, estar na frente dos mundos, infelizmente não do lado, né? Pessoalmente. Eu queria começar agradecendo muito aos mundos, então, e a editora Segundo Selo pela oportunidade de estar aqui nesta noite, dividindo este momento tão especial, né? Os mundos daqueles intelectuais que eu acompanho sempre, às vezes com mais proximidade, às vezes com mais distância, mas acompanho sempre, né? Eu conheci os mundos em 2002, em Salvador, no curso Fábrica de Ideias, quando eu não tinha ainda entrado no mestrado, estava sido aprovada, mas não tinha entrado, né? Uma iniciante na antropologia, era a minha primeira vez no Brasil, e ele era um recém-doutor, mas já um professor, né? Naquele momento, falando sobre homens negros homossexuais, temática que logo depois se tornou minha tese, minha dissertação no mestrado, né? Mais na frente eu encontrei os mundos de novo, né? Quando coincidimos de novo em pesquisas muito próximas aos dois sobre pornografia, gênero e raça, e novamente naquele momento os mundos se tornou minha leitura obrigatória. Depois disso, de longe, sempre acompanhei seus trabalhos sobre antinegritude e segui as pistas dos autores que ele citava para eu aprender, para eu ministrar cursos, eu caía de novo. Vamos ver o que os mundos está lendo. Eu vou ler o mesmo que ele. Então, professor à distância para mim, meu amigo Osmundo. Então, ser convidada pelo próprio Osmundo para acompanhá-lo esta noite é uma dádiva que eu recebo com muita honra, com muito prazer. Então, como podem ver, eu me declarei uma fã, né, do Osmundo, e minha leitura sobre a sua obra foi uma leitura muito emocionada, sinceramente, fiquei muito inquieta, né? Para mim, O Cativeiro é uma grande obra, né, de um caráter erudito, e que levanta questões absolutamente inquietantes, tanto acadêmica, como epistemológica, como ética, política, e também existencialmente. Os mundos se coloca no centro de um debate de diversos intelectuais, especialmente brasileiros e estadunidenses, que estão demonstrando como a vida negra, a experiência negra, é sempre feita na oscilação entre a sujeição e a fuga. O livro todo, na minha leitura, é justamente essa oscilação, né? Ou a demonstração dessa oscilação, ou então uma etnografia dessa oscilação, em que percebemos claramente os modos como, num mundo antinegro, as vidas negras são tornadas carne, utilizando uma expressão muito utilizada pela Hortense Spillers e retomada pelo afropessimismo, pelos mundos também. Quer dizer, o local da experiência em que acontece a sujeição desses seres que são nada, ou seja, resíduos de morte social, da qual fala Orlando Patterson sobre os escravos. E aquele outro local desse contínuo em que os assujeitados resistem, ou em que se dá a resistência do objeto, em que a objeção não apenas fala, mas grita, dança e canta. O livro Os Mundos é especial, entre outras coisas, porque ele é produto, como ele já nos contou, de uma perplexidade, ou seja, da constatação de que nessa importante vertente de pensamento nos Estados Unidos, que é o afropessimismo, da qual ele se aproximou naquele momento de seu estágio de pós-doutorado, a figura do escravo representava uma ontologia, né? Um lugar que performativamente se renova no mundo antinegro, em que a violência é gratuita e é decorrente da identificação de nossos corpos com a matabilidade, com a humilhação e com a despossessão. Deste lado do continente, aqui no Brasil, os movimentos sociais muito têm insistido na negação dessa ontologia, ou seja, no olhar para a ancestralidade como experiência de origem e de retorno, né? Ou seja, recriar a África como método, como lugar de fuga. Ancestralidade, então, na leitura dos mundos,
é uma categoria de imaginação política, é a categoria por excelência da imaginação política dos negros brasileiros. Ancestralidade, então, é uma recusa fundamental à morte social. Ancestralidade, então, é um gesto de recusa e é uma fuga, que já operou como uma fuga da escravidão e no nosso plano mais cotidiano da existência, a ancestralidade, os quilombos, as diversas formas de aquimbolamento, as houses, enfim, os diversos retornos e búsquedas subjetivas operam como caminhos ou segredos compartilhados de fuga, né? Uma técnica fugitiva, se formos utilizar os termos do Fred Moten, que os mundo tanto cita e no qual os mundo tanto se inspiram. Mas a sujeição na leitura dos mundos, né, está sempre ali, acechando, né, a experiência negra. E o fugitivo sabe que a antinegritude é uma sombra que constantemente o ameaça. Por isso, a oscilação, da qual eu estou falando, do livro dos mundos, do cativeiro, como uma etnografia dessa oscilação. Né? Na descrição dos mundos, vemos sempre essa tensão. Daí que ele afirma que as transições entre escravo e o africano se manifestam como metamorfoses e não como dualidades. Ou seja, africano e escravo são vectores subjetivos e políticos. Então, o esforço dos mundos é por conjurar a cena da sujeição, né? Se abrir para a cena de objeção e, desde aí, argumentar que se o negro pode ser, em algum lugar, sujeito de sua própria representação no mundo antinegro, esse lugar é a performance socialmente instituída. O capítulo que Osmundo dedicou ao negro fugido do recôncavo da Bahia e aos Mardi Gras do New Orleans é justamente uma prova disso. Aliás, Osmundo, que capítulo maravilhoso, maravilhoso, arrepiante. O que eu quero dizer é que, como eu li o texto do Osmundo, eu percebo que Osmundo aceita que para o negro a antinegritude se faz constantemente numa bala comum, né? Como diz o Moten, isso é uma expressão do Moten. E o tempo todo você nos lembra as violências que levam a muitos negros e pensadores negros e negras, né, a entender a violência como um acto fundacional. Mas também, como Moten, você se pergunta por uma negritude que mesmo quando não é nada, quando está nesse lugar do nothingness, é capaz de exterminar o mundo que conhecemos. E o tempo todo você nos mostra como experiências de vida muito pontuais, com experiências de vida muito pontuais, os modos como os sujeitos negros constroem subjetividades para além do nada. Você nos mostra como a pretitude é desejo, é uma capacidade de desejar e de encontrar alternativas à sua negação. Daí que os mundos se perguntem, após tal descida aos infernos do mundo antinegro, teríamos sido capazes de um efetivo renascimento? Essas são umas perguntas que ele se faz antes de nos levar da mão por esse turbilhão de experiências loucas, extremadamente inquietantes que você nos traz. O capítulo que você dedica ao pagode baiano é muito especial. É o capítulo 2, gente. Inclusive porque você começa nos colocando em outras cenas em que os agrupamentos de pessoas negras é sempre ameaçador, né? Festas funk, rolecinhos de jovens negros em shoppings, que evocam na branquitude a ideia de depravação, de crime, de arrastão, de vacilão sexual e moral. E você diz, o pagode baiano é uma cena de rebelião, de raça, gênero e sexualidade. Capítulo que demonstra o quanto a sexualidade tem sido, como a raça, uma norma para fazer sujeitos assujeitados, desviantes, inferiores. Rolecinhos e pagodes como batalhas de raça, você nos traz, que se entrecruzam com batalhas sexuais, detonando os mais diversos pânicos sexuais. Para você, esses são lugares ou formas de resistência contra-hegemônica, populares, vernáculas, dispersas, híbridas e irônicas. Modelos alternativos de sexualidade e de corpo, de masculinidade e feminilidade, sexualidade e identidade sexuais, que seriam a base a partir da qual uma alteridade epistêmica moderna de corpos e povos coloniais poderiam ser identificados.
o pagode é uma epistemologia num mundo que criminaliza os pobres e um mundo que criminaliza os negros? Eu adorei me fazer essa pergunta a partir do seu texto, né? Sua resposta é sim, e há ali um trabalho de descolonização corporal. Enquanto isso, neste mundo antinegro, em que a indignidade dos negros se estica no tempo desde a escravidão, porque no mundo antinegro a abolição não foi realmente liberdade, e a hierarquia racial existe como um fantasma, os pagodeiros são corpos privilegiados pela máquina da morte, os corpos perseguidos pela máquina da morte. E você nos coloca, então, em cenas de discursividades fugitivas. São uma série de categorias para reter depois de ler seu texto, discursividades fugitivas, né? Demonstrando como a desumanização dos sujeitos racializados passa pela sua sexualização e como, para muitos sujeitos, empreender caminhos de fuga pela via da assimilação e do reconhecimento da primazia branca não é uma opção. Então, as performances que você traz em seu livro são modos de engajamento no mundo, modos de exercitar processos de subjetivação fugitiva, né? Seu livro, para mim, Osmundo, é um mapa, uma etnografia sobre os modos em que sujeitos se subjetivam através da objeção e da recusa. Suas cenas de multidões se mexendo nos bairros, e entre os bairros, né, de Salvador e da Cachoeira, me fez pensar nas imagens dos camponeses do Peru esta semana, descendo as montanhas para acompanhar o triunfo do Castillo, e me lembrou dos panelaços anti-bolsonaristas, e me permita fazer essa viagem, que eu comecei a ler seu texto e comecei a me sentir parte, e sentir todos esses movimentos como partes de um movimento undercommon e de pessoas abraçando a técnica fugitiva. Como diz aquele Ogá a respeito do pagodeiro canário, ele passa a voz da favela, ele passa a mensagem. Vocês que não sabem escutar, ele faz o que a gente tem que dizer, né? Essas foram coisas que você foi pegando, sabe, recolhendo, e me fez pensar muito na Gayatri Spivak, né? Quando se pergunta, pode o subalterno falar? Mas mais do que isso, me faz pensar que quando o subalterno fala, como ele o faz, né? E quais são os efeitos, muitas vezes curativos, dessa fala para aqueles que os escutam. Então, em seu trabalho, já me aproximando do final, performance é repertório, como você pega, né? Como você discute, inspirado no trabalho da Diana Taylor. E performance transmite conhecimento, né? Você pensa a performance como aquilo que está no plano das interações interpessoais. Isso me pareceu muito bonito. No capítulo 3, né, analisando representações fílmicas, você nos leva de novo à sujeição e debate sobre como mergulhar em cenas de violência e tortura negra esbarra para um gozo, né, uma experiência que é de algum modo erótico. Eu gostaria muito de te escutar falar mais um pouquinho sobre isso, sabe? Que isso me tocou muito, pelas coisas que me interessam, né? Essa materialidade pornográfica do corpo negro é o regozijo da antinegritude, né? Eu acho que você responde que sim, né? De fato. O que a exposição da reiteração, o que a exposição e a reiteração de imagens de dor e de vastidão negra ocasionam, né? Seria aquilo que a Saidiya Harman chama de violência do arquivo, né? Ou então, essa confirmação, como disse o Jesse Jackson, a raiz das cenas da devastação do New Orleans pelo Katrina, né? Sobre a incrível tolerância à dor negra, ao sofrimento negro e à sua marginalização. Você nos mostra como performances são dispositivos para a criação de contranarrativas. O exemplo que você traz da musa Michelle Matthews, né, que é nossa musa, de fato, é importante. E você disse, com isso vou terminar, né? Ao tomar a própria carne como matéria para a elaboração de insubordinação, Matthews busca humanizar-se, revelando ser uma pessoa escondida em meio à própria carne. Eu preciso te confessar, Osmundo, que eu sou louca também de admiração pelo trabalho da Michelle Matthews,
mas essa performance em especial eu não consigo assistir. Eu não suporto ver Michelle se machucando, mesmo que eu saiba o significado disso, né? Essa é uma repetição demasiado subversiva para minha capacidade de aguentar um corpo negro sangrando, né? Mas aí você nos diz, citando a Cedilha Harman, o significado performativo não está na capacidade de superar essas condições ou providenciar remédio para elas, mas em criar um contexto para a enunciação coletiva da dor. Eu não posso falar muito mais porque eu canso, né, o público. Eu seria feliz se eu puder escrever uma resenha de seu livro ou várias. Mas eu queria te perguntar, né, Osmundo, se você nos puder contar o quanto a escrita deste livro foi transformacional para você e se você tem noção de quão transformacional ele vai ser de fato para seus leitores. E é isso, e novamente agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Osmundo, e com vocês neste lançamento. Por favor, leia no Cativeiro. Nossa, Maria Elvira realmente trouxe muitas inquietações, que compartilho algumas, gostaria muito de ouvir Osmundo falando a respeito, umas elaborações muito instigantes a respeito da obra também, não é? Acho que quem está aí assistindo, com certeza ficou com vontade de ler o livro, aproveitando para dizer que ele está na promoção nesse lançamento, no site da editora Segundo Selo. Por favor, comprem. Depois fiquem reclamando que esgotou, que não tem mais, quando é que vai publicar de novo. Aproveitem a promoção para fazer a compra. Aí eu não sei se Osmundo quer responder as perguntas da Maria Elvira, porque nós já temos algumas perguntas também da plateia. Aí você quer ouvir todas as perguntas ou... Nossa, gente. Sim, eu preferia talvez ouvir as outras questões, intervenções, e também um pouco para eu me recuperar aqui da emoção, das intervenções de Paulo, que beleza, não? Que riqueza, assim. E da leitura de Maria Elvira, não? Que também, acho que até me ensinou coisas com relação ao meu livro que eu não sabia, na verdade, estou aqui pensando um pouco sobre isso. Então, acho que queria ouvir, talvez, outras pessoas, talvez, seria melhor. Tem várias pessoas aqui no chat falando que está maravilhoso, que está incrível, procurando saber onde é que compra um livro. Bom, gente, acho que vou agradecer em nome de Osmundo e da editora todas as manifestações aí super calorosas no chat. Nós temos duas solicitações, digamos assim, né, para que você estenda um pouco mais as suas inquietações advindas do livro, né? A gente tem o professor Gesiel Oliveira Filho, que está aí acompanhando, e ele diz: gostaria que o professor Osmundo retomasse a menção que fez a um deslocamento da Bahia como cena racial central no contexto brasileiro. Temos também o professor José Henrique de Freitas, que diz: caríssimo Osmundo, uma vez que a ancestralidade é uma das categorias mais importantes que tem sacudido os campos teóricos no Brasil, gostaria que você falasse como você a toma nessa sua obra. Por enquanto, são essas as questões. Eu acho que já está de bom tamanho, né? Na verdade. Bom, obrigado pelas questões, que alegria. Obrigado, professor Gesiel, querido colega, professor Henrique também. Referência e importância aqui para nós, não? Nessa nossa comunidade de intelectuais negros aqui na Bahia, não? Eles dois certamente são figuras de proa, não? E que tem uma atuação, inclusive, isso é importante dizer, não? Eu acho que é uma coisa, até me permitam, que é uma coisa acho que é muito característica do nosso momento, não? Tem uma atuação importante também na formação de grupos, de novos pesquisadores, não? Então, eu acho que esse enfim, é um momento muito duro, mas muito especial também para a experiência histórica afro-brasileira, não? Esse período, esse momento pandêmico, vamos dizer assim, e pré-pandêmico, vamos ver o pós-pandêmico. Bom, então eu acho que vou começar enfim, com relação à questão do professor Gesiel. Eu não falei exatamente do deslocamento, eu acho que, na verdade, o professor Gesiel interpretou com sagacidade um pouco o que eu talvez sugeri, mas o que eu queria dizer, na verdade, é que
enfim, quer dizer, duas coisas, não? Quer dizer, primeiro é que Salvador, nos anos 70 e 80, foi uma usina produtora, quer dizer, esse contexto aqui, Salvador, quer dizer, um certo plano de Salvador, não? Foi uma usina, não, que produziu inúmeros símbolos de muita força, não? Produziu estilos corporais, jeitos de corpo, traduziu, digamos assim, uma nova conexão com a África e com a diáspora em termos estéticos e corporais, não? Já, é claro, em diálogo com a nossa tradição africana na Bahia, que é muito rica, né? Muito consistente, muito enraizada, muito institucionalizada, inclusive, não? Em certo sentido. Então, que a literatura eu próprio discuto como reafricanização, quer dizer, de algum modo explodiu em mil estilhaços, não? Multicaleidoscópicos e multicoloridos, digamos, uma força e uma riqueza presentes na própria tessitura da vida social, não? Na Bahia, em Salvador, também, é claro, em outros contextos, não? Mas Salvador, de certa forma, quer dizer, foi a praça, eu diria, para a emergência dessa nova simbologia, de uma nova gramática, uma estética subjetiva negra, não? Que influenciou outras narrativas em outros contextos. Hoje em dia, eu acho que essa força não há mais na Bahia, não? Não sei o que acham os amigos baianos, não? Mas eu vejo uma grande, assim, quer dizer, e isso não tem a ver com pagode, não? Quer dizer, o pagode, na verdade, é o que resiste de energia criativa, de inventividade formal, estética, não? De conexão com a experiência viva das pessoas, nas comunidades, não? É o pagode, com uma grande estrutura, digamos assim, sociotécnica, não? Porque, mais uma vez, claro, não é só, como eu digo, insisto muito, pagode não é só o gênero musical, não é só a música, mas enfim, é um detonador de experiência, claro, não? E um detonador de experiência, muitas vezes, justamente na linha de fronteira entre o mundo do colono e o mundo do colonizado, não? E explica toda a violência, as contradições que advém disso. Então, professor Jaziel, eu acho que o impulso criativo, quer dizer, se perdeu, inclusive, me permitam também apontar esse aspecto, se perdeu, inclusive, por dois pontos, eu acho, não? Primeiro, pela submissão tão rápida ao mercado. Observamos, não? Isso tudo bem que que o mundo da mercadoria está imposto aí, mas talvez a gente pudesse negociar um pouco mais, né, com o mercado. Quer dizer, e também tem a ver com a hegemonia, enfim, a hegemonia, quer dizer, invencível, digamos assim, dos paradigmas tropicalistas e miscigenantes, né? Quer dizer, o produto cultural, no contexto baiano hoje, só faz sentido se dialoga com esse vocabulário modernista, tropicalista, não? Que acho que, enfim, não sei, quer dizer, como não nos surpreende o fato que mais de 100 anos, não, quase, enfim, justamente fazendo 100 anos, não, da semana de 22, ainda estejamos montados em cima do legado modernista, que não vou nem discutir se teve lá o seu efeito ou impacto no momento, mas que, quer dizer, o Brasil não mudou nada, mudou. O Brasil mudou, eu diria. Quer dizer, isso tem a ver, o pagode também, Maria Elvira, tem a ver também, obviamente, com essa coisa da sexualidade, não? E do espetáculo do corpo negro, de sua fetichização, que tem também que radica também na escravidão, não é claro? Não? A própria Saadia Hartman discute muito bem, não, em Scenes of Subjection. Quer dizer, e é uma cena muito, muito evocada e muito, assim, muito eloquente, não? Em 12 anos de escravidão, no qual os senhores vão buscar os escravos para tocar e dançar, não? Quer dizer, divertir o senhor sempre foi parte, digamos assim, do cativeiro, não? Ser suporte para as fantasias sexuais, para, digamos assim, as taras brancas, sempre fez parte do cativeiro, não? Desde o século XVI até hoje. Na Bahia, principalmente, talvez, inclusive, o consumo do corpo negro, da cultura negra, e o genocídio do povo negro não são antagônicos ou paradoxais como parecem, mas parte do mesmo processo, não? E por isso, quer dizer, também como você fala, Maria, eu vi em relação ao trabalho da Musa Matiusi, também para mim, quer dizer, é difícil
digamos assim, é difícil passar por cima da profanação que eu acredito ver na exibição de corpos, cadáveres da dor negra, não? Então, acho que isso é um aspecto muito sensível. De fato, eu acho que, quer dizer, a espetacularização da dor, do sofrimento, do massacre, não produz empatia. Produz, na verdade, distanciamento, objetificação, digamos, confirmação de que o corpo negro é flesh, não? É carne senciente, é carne que sente dor, que sente prazer, não? Que tem consciência. Em Bad Faith, Lewis Gordon tem um trecho muito, muito incrível, que ele diz que o que buscamos em um animal doméstico, digamos, é reconhecimento sem julgamento. E é isso que um escravo é, não? Uma consciência que me reconhece como outra consciência, mas, quer dizer, está destituída de qualquer capacidade de resistir ontologicamente a mim, não? Como sujeito branco, como senhor, não? Então, nesse sentido, não pode oferecer julgamento. Há algo de pornográfico no sentido de, digamos, de desumanizante, de fragmentador, não? De obsceno na exibição da violência e como diria, na profanação dos corpos negros, não? Como discuti recentemente com relação à morte negra, quer dizer, e sua profanação recorrente, constante no Brasil. Com relação à questão muito interessante, né? E muito ampla, sem dúvida, do professor, digamos, Henrique, veja, bom, é claro que a ancestralidade, a africanidade, é algo que faz parte de nossas vidas, não? Acho que alguém, Maria Dolores ou Maria Elvira, falou de dimensão existencial, não? Então, essa conexão, eu acho que para todos os negros brasileiros, mas talvez, enfim, de novo, com a maior ênfase aqui na Bahia, não? Quer dizer, a África vive presente em todo lugar, na rua, em nossas casas, em nossas memórias de infância, não? Na maneira como falamos, e quando a gente vai até a África, é sempre interessante perceber, como eu vou dizer de novo, eu vou usar de novo a expressão, um certo jeito de corpo, não? Uma híbris, uma maneira de usar a relação entre o corpo e a palavra que está presente, digamos, em nós aqui, não? Então, a ancestralidade é uma força viva que nos permitiu, digamos, manter a integridade, não? Pessoal, quer dizer, e que garantiu a continuidade do legado de nossos antepassados. Não? Mas também esse é um ponto, acho que é a questão de Henrique interessante, mas também se constitui como um campo acadêmico. Não? Digamos assim. Também se constitui como uma rede institucional de pesquisadores, grupos de pesquisa, publicações, eventos. Não? Então, o que é interessante e rico. Não? Então, de fato, observamos essa constituição de uma, não sei se é a palavra adequada, de uma tradução ou de uma conexão entre essa experiência existencial do negro brasileiro e acho que de fato, inclusive, isso que aqui se pressupõe na própria instauração do campo, nessa conexão do pensamento acadêmico com a experiência vivida do negro e da negra brasileira, não? Mediado pela ancestralidade. O meu ponto é claro, quer dizer, como a ancestralidade, quer dizer, incorpora, digamos assim, e pode ser, essa é a pergunta, não? Diante da negritude, não? Diante da centralidade da morte e da violência. Não? Quer dizer, vivemos num mundo antinegro, não? E, em larga medida, esse mundo antinegro também nos constitui. Acho que é evidente, não? Quer dizer, a ancestralidade é, como eu Elvira apontou com muita perspicácia, um horizonte fugitivo nesse caso também. Mas o que é importante também, como por exemplo Denise Ferreira da Silva insiste, uma fuga também para fora do tempo, não? E nesse sentido também ontológica. A africanidade é uma epistemologia, não? É uma experiência existencial, mas também é uma abertura ontológica para outra temporalidade, não? E por isso também que eu insisto que a passagem, não, africano-escravo é reversível, não? Porque é estrutural, ou seja, e também nesse sentido transtemporal, não? E não está no passado, não? A escravidão, não, na verdade, não. Ela também, ou a África, não, estão também no presente, não? Ou em outros presentes, por exemplo, abertos na cena da objeção, como eu acredito, inclusive, no Mar de Índia. Não sei se respondi, pelo menos interagir com as questões.
Acredito que sim. Nós não temos mais questões do chat, então acho que a gente pode estender um pouco a interlocução aqui. Maria Elvira, caso deseje fazer mais alguma observação, e também eu vou quebrar um pouco o protocolo e perguntar se Paulo também não quer fazer alguma questão a respeito do livro para os mundos. Fiquem à vontade também, se não quiser, tudo bem. Osmundo, como foram recebidas para esses professores lá nos Estados Unidos, né, para as pessoas com as quais você interagiu, né, do mundo do afropessimismo, como foi recebida a sua perplexidade, né, e a sua explicação justamente sobre como para os brasileiros a figura do escravo, né, não é nossa figura moral, política por excelência. Queria saber um pouco para eles como foi receber tuas questões. Obrigado. Eu também me lembrei que eu esqueci de responder a questão sobre a transformação. Interessante, quer dizer, obviamente que, claro que escrever e mergulhar nessas questões tem um impacto na maneira como a gente se situa no mundo, não? E eu acho que o livro também, né, como ele foi escrito ao longo desses anos, enfim, com os capítulos distribuídos ao longo de diversas assim, passagens ou etapas, digamos assim, não. Acho que ele também reflete isso. Acho que reflete muito o diálogo, a conversação interpostulando, reflete muito a minha experiência em Cachoeira também, não? O contato lá com o Paredão e com os estudantes e com a escola pública e com essa experiência, o modo como a Montenegritude, digamos, pode ser percebida também sociologicamente, não? E o trabalho de outras pessoas, de outros estudantes do nosso grupo lá, tem mostrado isso, não? O registro da violência, a despossessão, a exclusão no ensino fundamental, como, digamos assim, facetas, não? Uma dimensão mais sociológica da antinegritude, não? Então, para mim, certamente foi uma transformação, quer dizer, muito grande. Mas, como eu digo, também acho, essa mudança já estava preparada um pouco, não? Porque é um pouco isso, que a gente, enfim, digamos, a bateria conceitual do afropessimismo nos atinge, é um choque, mas também é um choque porque nos força também a reconhecer, às vezes, algo que é doloroso, não? Que é justamente essa centralidade da morte social, não? E essa identificação com o escravo, não? E com a escravidão, não? Que nós queremos negar, é claro, não? Mas, enfim, a negação da escravidão em si mesmo, eu acho que já demonstra como ela, quer dizer, nos obriga a fazer isso, não? Como essa presença com a morte social nos obriga a negá-la, porque ela está aqui. Não? Porque como a primeira geração do ativismo negro enfatizava, quer dizer, queremos uma segunda abolição, que não houve, de fato. Não? Quer dizer, e eu não desconsidero, nesse caso, a importância, como os colegas da história enfatizam bastante, não, do 13 de maio para a geração que viveu o 13 de maio. Não? E isso também aparece, é claro, no registro da cultura popular, não? Aqui na Bahia e também em outros contextos. Então, é claro que, quer dizer, que a mudança estatutária, digamos assim, foi celebrada, mas foi logo percebida, não, como insuficiente ou precária, ou não exatamente, digamos, realizando suas promessas essenciais. Bom, como as pessoas reagiram lá? Bom, vejam bem, em Austin, eu estava no começo desse momento, não? E discuti, e obviamente conversei muito com as pessoas lá sobre isso, não? E de minha perplexidade, não? E, por exemplo, me parecia naquele momento, hoje em dia talvez menos, não sei, até gostaria de ouvir a Maria Elvira sobre isso, não? Que o afropessimismo faz muito sentido num contexto norte-americano, não? Ao qual eles reagem bastante, os afropessimistas, na verdade, não? Insistem nessa dimensão mais assim, mais amplamente estrutural, não, da antinegritude. E vamos lembrar que o Wilderson atuou como militante, não, revolucionário na África do Sul, não. E o que é um aspecto também muito interessante no afropessimismo, não, talvez em Wilderson mais claramente, não, que o afropessimismo é um instrumento de emancipação do povo negro, não meramente uma tradição
uma corrente teórica, um instrumento crítico, não. Isso tem a ver com a trajetória pessoal de Wilson também, não. A trajetória revolucionária, não, de Wilson também, não. Então, quer dizer, mas eles resistem muito a não reconhecer esse aspecto. O que me parece um pouco, e é um tema que, enfim, eu já conversei em outros momentos, assim, dois aspectos. Quer dizer, primeiro aqui, assim como para nós no Brasil, e eu acho que talvez também na Colômbia, não, também em Cuba, não, talvez também em Porto Rico, ou em outros contextos, não. Quer dizer, a África não está distante, não. E apesar da violência, não, que é tão central, apesar, quer dizer, na verdade, não é, apesar do uso da morte negra como fundamento da nacionalidade, como no caso do Brasil, não. Quer dizer, a África está muito perto. No caso norte-americano, nem tanto, eu diria, não. Quer dizer, para mim, a surpresa grande também em Nova Orleans foi ver tanta africanidade lá naquele contexto. Mas é por isso também que os próprios norte-americanos vão até New Orleans em busca do exotismo de Nova Orleans, não? Essa coisa que eles supostamente mais miscigenada e caribenha, não? Tudo, enfim, Mardi Gras, tudo isso, não? Enfim, então talvez com exceção de Nova Orleans não haja essa presença, não seja tão evidente, não. Mas a escravidão é evidente, aparece muitas vezes na retórica comum de afro-americanos, não? A experiência, discussões, não apenas acadêmicas, não, na verdade. Então, acho que isso, na verdade, eu acho também, Maria Oliveira, que todos os demais não, que esse livro, esse movimento, talvez seja uma primeira etapa também de uma conversação, não? E é, de fato, uma das pretensões, digamos assim, digamos, do livro, também situar sua abordagem nesse esforço comparativo um pouco, não? Entre as experiências afro-americanas e afro-brasileiras desde o ponto de vista negro. Existem comparações feitas a partir das referências acadêmicas tradicionais no Brasil, por exemplo, não? Entre a escravidão brasileira, perdão, a condição negra americana e brasileira. Mas talvez não haja, eu acho talvez também, mas o meu trabalho também se inscreve nesse esforço, digamos, de produzir categorias de comparação, não? Entre a experiência afro-brasileira e afro-americana. Temos mais uma questão. Jorge Augusto coloca o seguinte. Cadê? Aqui. Eu acho que o livro conseguiu mediar uma interlocução entre duas propostas teóricas que à primeira vista pareciam antagônicas. Queria saber se Osmundo concorda e se por causa disso o livro pode mediar e abrir mais espaços para uma recepção não opositiva do afropessimismo no Brasil. Acho que você já começou respondendo um pouco, né, a respeito. Sim, e acho interessante, porque o que é minha experiência docente e de pesquisador e de meio cidadão cachoeirano me ensinou é que a ancestralidade convive com a morte social, não? Na verdade. Quer dizer, compõe a mesma paisagem, digamos assim. Não? Então, Jorge, quer dizer, eu acho que não apenas eu, mas muitas pessoas, sujeitos anônimos, ou pesquisadores, ou artistas, já fazem essa conversação, não? Entre o afropessimismo, ou a morte social, quer dizer, ou a teoria da morte social, ou da antinegritude, ainda que talvez não nomeie assim, e uma perspectiva fundamentada na ancestralidade ou na africanidade. Não? Por exemplo, acho que a obra de Davi Nunes é um exemplo disso, não? Eu diria. Acho que o pagode baiano, não? É um exemplo disso, porque a estrutura, digamos assim, formal, estética, diaspórica do pagode, não? É uma estrutura fugitiva, certamente. Mas essa fugitividade desliza nisso aqui que o Hamilton Borges chamou de cidade-túmulo, não? Salvador, tão violenta, tão racista, não, tão antinegra, não, como Salvador. E é curioso porque acho que certamente muitos tiveram já experiência, amigas, negros de outros estados que não conhecem a Bahia, imaginam Salvador como Maria Dolores, como uma espécie de como a Roma Negra, não? Como a Meca afrodescendente,
usualmente se chocam com a violência do racismo interpessoal, inclusive, não? Que vivemos aqui em Salvador. E em meio, as tradições africanas estão vivas, estão presentes, não? Então, acho que Jorge, acho que como diria, digamos, a concretude da experiência já coloca essa conversação como imperativa. Talvez o livro tenha pretendido organizar um pouco, não? Ou sistematizar um pouco esse encontro ou essa conversação. Maria Dolores, posso falar uma coisinha? Fica à vontade. Obrigada, Maria Dolores. Osmundo, assim, eu tive essa sensação, assim, uma coisa que eu queria dizer e esqueci, eu achei um esforço fundamental de uma baita antropologia que fazer um esforço comparativo, e eu acho que você conseguiu divinamente, né? Também me surpreendeu muito, assim, as maneiras como você incorporou tanta teoria antropológica, hardcore, sabe? Para explicar questões como a própria noção de performance, entre outras coisas. Mas eu fiquei pensando muito, Osmundo, que quando a gente lê a autobiografia de um escravo, né, do Frederick Douglass, que é tão fundamental essa cena do açoitamento da tia Hester, né, que está logo no começo, no primeiro capítulo. E quando a gente lê toda a autobiografia e se encontra com uma e outra cena de tortura, né, de açoitamento, e o Douglass, né, nos mostrando como ser escravo é ser carne, né? E isso dito por um escravo que viviu diretamente, não temos possibilidade de não compreender a força das colocações afropessimistas. Quando a gente lê isso, quando a gente vê a morte espetacular e horrorosa de George Floyd, como quando a gente vê, né, o corpo da Cláudia Ferreira sendo arrastada pelo asfalto aqui no Brasil, né, caindo da viatura policial e sendo arrastada, quando a gente vê os muitos corpos que morrem, a morte da Catherine esta semana, a gente entende, né, a postura antinegritude e a ideia de violência gratuita, de corpos escravos, carne, e somos presos por isso, assim, de fato, de fato, a gente está sempre oscilando, né, e a fuga está ali, a ancestralidade está ali, os quilombos estão ali, as inúmeras formas de a gente fazer vida, né, que ao final das contas eu acho que a decisão pela vida é o que de alguma maneira faz o Fred Moten justamente sair do afropessimismo, mas dizer, mas podemos pensar o nada para além do nada, que eu acho que também tem um movimento, né, mostrar etnograficamente como a vida como a vida é feita, né, como o pagode é vida, como o Mardi Gras é vida, como a vida mesmo, apesar da morte que está sempre espetando, sempre ali acechando esses corpos. E eu pensei que aqui no Brasil, eu acho que a gente tem outro impacto, né? O profundo impacto da categoria genocídio, né? Que vem do Abdias, mas tem se tornado cada vez mais profunda e utilizada, inclusive, pelo impacto dos movimentos sociais negros. Então, a ideia de genocídio ao povo negro, nos últimos anos, a ideia de racismo estrutural, né? E uma coisa muito importante da antinegritude é que eles dizem que o racismo não dá conta, não é suficiente para entender o que está acontecendo. E eu acho que a força que entrou na academia, mas também nos movimentos sociais, a noção de necropolítica do Mbembe. Então, eu acho que a gente também tem uma visão e enfim, uma clareza sobre a antinegritude, mas talvez o impacto desses autores entraram de outra forma, entraram de forma escorregadia. Agora acabamos de lançar, né, acabou de ser lançado a tradução de Anti-Afropessimismo do Wilderson, mas acabou, não tem um mês de ter sido traduzida. Então, eu acho que essas traduções vão incentivar esse pensamento aqui, e a gente vai ter mais, né? Você trouxe para nós, eu comecei a ler isso com você, né? Com o João Vargas aqui no Brasil. Queria só dizer isso, falei para caramba. É muito interessante, né, de toda essa carnificina da exploração do corpo, né, da questão do corpo negro enquanto violento, ou enquanto sistema de violência também.
Dentro da obra do Hoje Mundo, eu achei muito interessante que ele traz essa questão não só da violência física, mas a questão simbólica, que é muito, muito interessante, e não só isso, né? Uma crítica também à questão epistemológica dessa construção do mundo negro na intelectualidade, que não deixa de ser uma morte também, né? Então, é um dos pontos principais ao ler o livro, que eu achei bem interessante, né? Que não existe só essa morte enquanto corpo físico no suplício, existe também a morte, né, da intelectualidade, né? Que está muito ligado a essa questão do se refazer, do renascer pela ancestralidade. É uma das formas sutis que o modus operandi tem de destruir, né, e de ocultar o negro, a pessoa negra. Achei uma sacada bem interessante. Obrigado, Paulo. De fato, quer dizer, é importante esse aspecto, não? E eu acho que talvez, voltando um pouco à pergunta do transformacional, essa dimensão na minha própria, enfim, assim, experiência, digamos assim. Quer dizer, eu acho que tem a ver com a morte, não? Na verdade, com esse contato, essa reflexão, essa aproximação da morte. A morte, quer dizer, sempre foi tema da reflexão crítica, da imaginação popular, não, do cancioneiro popular, não, da poesia, da diáspora, não? E tem uma canção que nunca me sai da cabeça, você me lembra, que se não me engano, me corrijam, se não me engano, é de El Gran Combo, de Puerto Rico, que fala de Eu Soy la Muerte, não? Que sempre Eu Soy la Muerte. E em outros contextos também. O que acontece é que num registro cosmológico africano, a morte tem um significado, não? Quer dizer, e tem uma dignidade, não? Mas sob a antinegritude, não? O genocídio, a morte é, digamos, profanada, devassada, não tem dignidade, não tem significado, não há empatia possível, não? A sucessão de balas perdidas, não quer dizer, digamos, a multiplicação, a frequência, a quantidade, a magnitude chegam até a náusea, não? Das mortes negras, dia após dia. Ontem foi a Kathleen, anteontem o menino do Recife, quer dizer, todos os dias. Se abrir o jornal agora, vamos ver isso, não? E o que, quer dizer, essas mortes ocorrem, quer dizer, não apenas por descaso, não é um efeito colateral do sistema, mas, na verdade, parece ser o próprio combustível do sistema, não? E é assim também que eu insisto nessa dimensão sacrificial da morte negra, não? Fazendo também o uso um pouco desse background antropológico, da teoria antropológica, não? No afropessimismo, talvez mais do que na necropolítica, no genocídio, a morte negra, quer dizer, a morte social que antecipa a morte negra é central, teoricamente, não, para uma ontologia, não é meramente um dispositivo, um instrumento, digamos, da dominação, enfim, de outro nível, ou como João Vargas sempre insiste, não se trata apenas de racismo, não? Se trata da posicionalidade relacional do negro no mundo antinegro, não? E o afropessimismo é pessimista porque, apesar da fugitividade, apesar da ancestralidade, e da fugitividade, não há fuga para o mundo antinegro, a não ser a sua destruição final, não? Não há transcendência possível. A morte social segue nos acompanhando, mesmo quando a exorcizamos ritualmente, não? Por meio, por exemplo, de práticas como as do Negro Fugido, ou do Mardi Gras Índias, ou de outras tantas, não? Mesmo quando cantamos exorcizando a morte, Maria Dolores, ela nos acompanha, não? E a morte, quer dizer, e essa qualidade da morte, não digo, não a boa morte ritualizada, sacralizada, não, que faz sentido num esquema cosmológico, mas essa morte indigna, digamos assim, não? Tem algumas pessoas aqui saudando. Seria injusto ler algumas e deixar outras de fora, mas vou falar o nome de algumas pessoas, vou me atrever aqui a falar o nome da professora Denise Ribeiro, Alex Hatz,
também está aí. Inclusive, deixa um comentário para você, Osmundo. Sueli Carneiro inicia a tese dizendo: falo do lugar da escrava. Penso que não é uma identificação, e sim uma diferenciação e polarização com o eu hegemônico do logos ocidental, da doxa. Também quero saudar as pessoas que estão assistindo na figura também de Helena Argolo, Rede de Mulheres Negras da Bahia, Silvana Carvalho, muita gente. Não sei se você quer comentar o comentário de Alex Hatz, ou se tem mais alguma intervenção aí que eu não estou vendo aqui no chat. Por favor, coloquem aqui para mim, que eu não estou conseguindo acompanhar. Não, agradecer a contribuição do professor Alex, né? É um querido amigo e mais uma referência aqui que me honra aqui com sua presença aqui nesse momento. E acho perfeito, na verdade. Eu não lembrava desse trecho. Vou até buscá-lo agora, não? Agradeço também a presença dos demais, de todo mundo. Enfim, só agradecer, gente. Agora não, agora você vai comemorar um pouquinho, descansar. Outro dia você vai buscar o trecho amanhã, ou depois de amanhã, já que amanhã é dia dos namorados. É isso, então, gostaria de chamar o Paulo, então, para o terceiro devaneio. Ei, Senhor, é você mesmo que está aí. Para de fingir que não está acontecendo nada. Tá fingindo por quê? Tá fugindo por quê? Não venha me sabotar. Não venha sabotar a minha cor. Não venha sabotar a minha dor. Não venha controlar a minha raiva. Não venha controlar o meu ódio. Não venha pedir para parar de chorar. Não controle as minhas emoções. Não me diga o que fazer. Não me diga como me refazer. Não me diga como nascer. Não me venha dizer que o amor vence as barreiras, que o amor vence tudo. Não me diga nada. Não normalize a violência que medita sobre os nossos corpos negros. Nós iríamos encerrar com esses devaneios que Paulo nos presenteou nessa noite, de forma, como ele disse, como se estivéssemos dentro de um... Como é? Redemoinho. No redemoinho, exatamente. Osmundo conduzindo a gente, levando a gente nesse redemoinho, jogando a gente. Levando a gente para o redemoinho. Mas surgiu mais uma questão, acho que a gente pode encerrar com ela, então. Caso vocês tenham outras colocações a fazer, também se sintam à vontade. O professor Henrique Freitas, mais uma vez, questiona: Osmundo, quais as conexões entre a discussão sobre a reafricanização de Salvador que você faz em Mundo Negro e o livro Cativeiro? A antinegritude é também uma resposta estrutural a essa reafricanização? Bom, eu acho que eu comentei um pouco, na verdade, como no primeiro capítulo, eu retomo uma discussão que eu fiz no Mundo Negro, minha tese, sobre o signo África, não? Como esse dispositivo suplementar, não? Que inventa praticamente a cultura, formas simbólicas, digamos, categorias interpretativas, não? Que compõem esse caldeirão da reafricanização, não? Que no Mundo Negro é entendida como uma inflexão modernizante, digamos assim, como uma atualização crítica de tradições anteriores, não? Quer dizer, não com uma... Isso, quer dizer, preciso dizer, eu insisto nisso na tese, porque havia também a interpretação de que os pretos baianos estavam meramente copiando elementos globais da diáspora, etc., não? Quando não é o caso, eu diria, né? Então, acho que nesse sentido, professor, há essa comunicação entre os dois trabalhos, não? A partir da ideia do signo África. Bom, eu acho que com essa a gente se despede. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todas as pessoas que estão aí,
muito atentas à discussão, muito participativas no chat, ressaltando que o livro já está à venda no site da editora Segundo Selo, hoje com preço especial. Então, por favor, corram para adquirir, para ler, e aqui é só o começo, né, das conversas. Vai vir aí toda uma recepção do que esse livro vai provocar, certamente. Então, peço que, caso vocês queiram fazer considerações finais, e a gente encerra por hoje. Bom, acho que quero mais uma vez agradecer a Segundo Selo, ao Jorge, a Fernanda, a Maria Dolores, Paulo, a Maria Elvira, sintam-se abraçados, beijados, não, mesmo à distância. Muita alegria, não consigo imaginar uma forma melhor de lançar meu livro, que é resultado de muitos anos de trabalho, se não nesse ambiente tão acolhedor e tão generoso, não tão honesto com relação à sua leitura. Obrigado, gente. Paulo, Maria Elvira, querem fazer alguma consideração? Eu quero que todo mundo compre esse livro, quero que todo mundo leia esse livro, porque esse livro merece, vai ser uma experiência muito especial. E obrigada a vocês pela oportunidade de ler esse livro antes que um monte de gente, porque eu já falei para meus alunos. Estou bem contente de ter tido a oportunidade de estar aqui, Osmundo. Você é genial e é uma honra te ter como interlocutor, mesmo que ele te veja tão pouco, né? Eu, Paula, aqui quero agradecer a oportunidade, Osmundo, e sobretudo de ler o livro, né, antes de todos, olha o privilégio, né, é um livro rico, gente, e o Osmundo é esse cara incrível que o livro dele nos atravessa o tempo todo e deixa a gente inquieto o tempo todo, e não é só um livro só com referenciais teóricos, ele nos invade com a película, com os filmes, com as poesias e com a arte em si, é um atravessar, é um transpassar o tempo todo. Então, gente, até a próxima. Agradecendo novamente a todo mundo, a Fernanda Santiago, Jorge Augusto, Joel Antunes, que estiveram aqui conosco, direto ou indiretamente na noite de hoje. E até a próxima. A gente se vê por aí. Beijo.